Olá, seja bem-vindo ao seu podcast, o ComuniQuest, o seu podcast de comunicação e autoconhecimento. E a questão de hoje, Anne, é perfis comportamentais. E como os perfis comportamentais, entendendo sobre os perfis comportamentais, podem te ajudar a ter uma comunicação muito mais eficaz. A gente vai trazer aqui quais são os principais perfis, como identificar, como utilizar desse conhecimento para você ter melhores relacionamentos, seja dentro de casa ou no ambiente de trabalho. Exatamente. Se você está acompanhando pela primeira vez aqui o nosso ComuniQuest, já clica aí para começar a seguir a gente, compartilha com mais pessoas, aquelas que precisam entender um pouco mais sobre como desenvolver essa habilidade da comunicação e se tornarem pessoas muito mais relacionáveis, construir uma carreira muito mais sólida, porque quem tem uma comunicação eficaz e entende sobre a importância dos perfis comportamentais, com certeza vai ter resultados diferentes. Vai se diferenciar, inclusive, no mercado de trabalho. Sem dúvida. Rogério, você é especialista nessa área, inclusive, não é? De perfis comportamentais, é um analista de perfil comportamental, e que é uma função muito importante, inclusive, dentro das empresas. Sem dúvida. Mas, primeiro, o que são perfis comportamentais? Vamos explicar para quem está nos ouvindo quais são eles e como podemos identificar. Bem, o estudo do comportamento humano já vem de milênios, né? As pessoas querem entender por que as pessoas se comportam como se comportam, por que elas falam da maneira como elas falam, por que elas agem ou reagem. E quando você entende que muitas vezes você pode se comunicar de forma muito mais assertiva quando você compreende a maneira como aquela outra pessoa recebe aquela informação e vai agir dentro do conhecimento que ela tem, dentro da maneira, dentro do comportamento que ela tem no seu dia a dia. Então, veja, nós temos várias linhas de pensamento, vários estudiosos, filósofos, psicólogos que estudaram esse processo de comportamento. O William Moulton Marston, né? Ele, no início do século XX, ali, 1900 e pouco, ele foi contratado, por exemplo, pelo exército americano para identificar e fazer um estudo com os soldados, porque eles não conseguiam entender por que, quando eles davam a mesma atividade, o mesmo fator motivacional para eles realizarem alguma atividade, os resultados eram diferentes. Se as demandas e as orientações eram as mesmas, por que os resultados eram diferentes? E o Marston, ele começou a fazer esse acompanhamento com esses soldados para trazer o entendimento do resultado de cada um deles de acordo com o que era estipulado para cada um. E aí vinha a questão da linguagem, da comunicação, do comportamento daquela pessoa. Então, pessoas que são mais dominantes, pessoas que são mais influenciadoras, pessoas que são mais planejadoras e pessoas que são mais analíticas. Ele definiu 4 comportamentos específicos, dos quais todos nós circulamos em todos eles, mas sempre um ou dois são mais predominantes. Vão determinar um pouco mais qual é a nossa ação frente a qualquer situação que nós temos que enfrentar. Ok? Uma pessoa que tem a dominância, né, que você falou, um é mais predominante, na verdade, sim, né? Pessoa dominante, como ela é? Quais as características? Como ela se comporta? É aquele que responde rápido, resolve rápido e não pensa 2 vezes antes de fazer. Ele só quer lá resolver. Ele fala, vale a pena eu fazer? Vale a pena eu fazer, então eu vou lá e faço. Ele não quer muitas orientações. Por quê? Se você já deu a tarefa para ele executar, ele resolve. Então, uma das características, ele é assertivo, ele é competitivo e ele é decidido. Né? E o fator influente, né? Você falou que tem uma pessoa que é mais influente. Que são os mais comunicadores, que são mais persuasivos, são mais relacionáveis, eles conseguem se relacionar rapidamente. Sabe quando você chega num ambiente assim, você vai se identificar com isso. Você chega no local de trabalho, você está ali sentado, trabalhando, daqui a pouco chega aquela pessoa assim, já chega... E aí, galera, tudo beleza? Vai tocando no seu ombro, já vai fazendo gracinha... Se comunica, daqui a pouco ele cria um ambiente completamente diferente,
né? Esse é o influenciador, é aquele cara muito comunicativo, ele se relaciona rapidamente com todo mundo. Então, essa é uma característica de quem tem a influência como o fator predominante no seu perfil comportamental. Mas tem pessoas que são mais calmas, Exato. não é? Essa São é acolhedores, estável. são os estáveis, os planejadores, aqueles que não gostam de mudanças muito rápidas. Eles precisam pensar um pouco para se sentirem mais seguros antes de tomar uma decisão. Mas eles são acolhedores, eles são agregadores de uma equipe. Então, é o perfil planejador. E o conforme, o estável, né? Qual que seria o do conforme? A Quais conformidade, ela está muito ligada à característica daquelas pessoas que são os analíticos, né? Eles são muito bem informados, eles são muito bem detalhistas, metódicos naquilo que eles fazem, né? E são pessoas muito diretas também. E não gostam muito de tapinha no ombro, não. De abraço, principalmente, o cara chega, o influente que chega num cara que é estável e já quer logo abraçar, ele já vai se afastando dessa pessoa. Falei, não quero muita conversa com esse camarada. Né? Então, você tem que ter um certo cuidado também, né? Quando você vai abraçar aí uma pessoa que tem essa característica no seu perfil mais predominante. Mas são pessoas que dão resultado, né? E que você pode ter a tranquilidade que se você pedir uma atividade para ele se comprometer em fazer, ele vai fazer bem feito. Vamos trazer aqui à mente uma cena. Você está num ambiente corporativo. Com certeza você já identificou que pessoas são diferentes, comportamentos diferentes. Se você tem ali nesse ambiente de trabalho alguém dominante, ele é teu chefe, por exemplo. Como você tem que lidar com essa pessoa dominante? Esse é um ponto muito importante. Eu tinha dificuldade de lidar com pessoas assim. Tá? Mas aí tem uma outra característica aí de situações pessoais minhas, né? Que eram as minhas limitações para lidar com pessoas que eram mais dominantes. E você tem que ser muito objetivo, né? Com uma pessoa assim. Se você vai apresentar uma demanda para uma pessoa, para um teu chefe aí, para o teu gestor, para o dono da tua empresa, que tem esse perfil de resolver logo as coisas, de falar, pedir para ontem, aquele cara falou, olha, eu preciso que você resolva alguma coisa. E ele falou, mas eu quero para ontem. Ou seja, você sabe que você tem que fazer rápido. Então, se você tem que chegar para pedir alguma coisa, para falar alguma coisa sobre uma demanda, chegue logo com uma solução para ele, com um resultado, com possibilidade de se resolver, porque ele só vai te ajudar a decidir. Falando, não, eu quero que você faça isso. E pronto. Chegue com uma alternativa para essa pessoa, de que você pode auxiliá-la. Agora, por exemplo, se você é o chefe de uma pessoa como essa e precisa pedir para que essa pessoa faça algo para você, né, dê uma característica de que ele possa decidir. Ele vai se sentir valorizado, inclusive. Por quê? Porque ele gosta de resolver as coisas. Ou seja, dependendo da tua posição, você tem que agir de uma forma diferente de outra. Vai haver uma facilidade, uma fluência maior. Então, é interessante quando você consegue compreender as características predominantes de pessoas assim. Por exemplo, eu toquei aqui em algumas características até positivas, né? Mas todos nós temos características negativas. Agora, tem um ponto que, Anny, que é muito importante as pessoas entenderem, né? Você que está acompanhando aqui o ComuniQuest, que é o seguinte, isso não é um raio-x daquela pessoa. Eu sou influente porque eu sou comunicativo, eu falo bastante, tal, falo com as mãos, falo gesticulando, né? Não, essa é uma característica X da pessoa. Mas veja, essas características elas podem ser predominantes de um estado natural. Ou ela pode ser uma característica predominante no estado... Adaptado. Oi? Adaptado. Adaptado. Por quê? Porque, às vezes, aquela pessoa, ela não se sente ou ela não se vê daquela forma, mas ela precisa agir daquela forma. E esse é um fator muito importante. Só que o que eu ia falar também está muito relacionado à maneira como essa pessoa foi criada. Então, as circunstâncias da vida dela, as vivências, as experiências, também podem moldar a característica natural dessa pessoa. Tá? Então, não é porque eu sou muito comunicativo, muitas vezes, que eu sou um influente. Às vezes, eu tive que me adaptar de acordo com a necessidade da minha vida, que eu fui imposto, né? Que foi me colocado, que foram me apresentadas. E aí, eu falei, cara, eu preciso aprender a me comunicar mais. A influenciar um pouco mais as pessoas, a me abrir mais para as pessoas. Eu não sou aquele cara de decidir rapidamente, eu preciso pensar um pouco, porque a minha característica natural, Anny, é a estabilidade, um planejador, um agregador. Para eu decidir, a minha característica natural era, né?
dizer assim, tá, eu vou pensar, depois eu converso com você. Primeiro eu preciso saber até onde eu posso ir. Porque se você, por exemplo, e aí vem um ponto importante que você trouxe aqui, ó. Se uma pessoa que é dominante for conversar com um estável, que tem que pensar um pouco mais, e ele fala assim, mas eu preciso disso para ontem, o estável, que é agregador, que gosta de fazer amizade, que é fiel às suas amizades, inclusive, ele não vai saber dizer não, ele tem dificuldades em dizer não, ele vai assumir a tarefa e aí ele vai ficar aqui, ó, com aquele negócio na cabeça que eu preciso fazer certo, mas eu não tenho tempo hábil para isso, porque eu não consegui pensar direito, eu estou sendo explorado. E aí vem a vitimização dessa pessoa muitas vezes. Ele tem dificuldade de lidar com isso. Então, para o dominante pedir algo para alguém que é estável, ele tem que saber comunicar e fazer a pergunta certa. Está confortável para você resolver essa tarefa dentro desse tempo que eu estou estabelecendo ou você precisa de um tempo maior? Uau! Tem que saber adaptar a linguagem. Essa linguagem vai fazer com que o estável perceba, puxa, ele está interessado no resultado do meu trabalho. Eu sei que eu dou conta, então o que eu preciso fazer? Isso vai ajudar o processo comunicativo de relacionamento. Então, eu digo que quando você conhece o perfil comportamental, primeiramente o seu, o que mais predomina em você, como você pode conhecer e criar novas habilidades dentro dos outros perfis comportamentais, vai te auxiliar a se relacionar melhor com um grupo diferenciado de pessoas, distinto de pessoas dentro da sua empresa, dentro da sua casa. Você já está citando aí no ambiente corporativo, porque Sim. Um líder, quais as vantagens dele é saber, primeiro, se conhecer, saber qual é a predominância que ele tem maior, se é de influência, de estabilidade, não é isso? E depois conhecer esses perfis comportamentais para saber lidar com o outro. O que ele ganha com isso no dia a dia dele? Aumenta a produtividade? Quais são os ganhos que ele pode vir a adquirir? Primeiro, melhora o clima entre as pessoas, porque elas vão se sentir valorizadas. E uma das coisas que eu sempre vejo quando levo treinamento para uma empresa, as pessoas respondem lá numa pesquisa que a gente faz, não me sinto valorizado. Como é comum isso? E isso parte da comunicação negativa. Então, por exemplo, quando você age de forma errada, você dá aquela mesma demanda para um grupo distinto de pessoas, os resultados vão ser diferentes também. Porque cada um vai agir de acordo com como ele acha que tem que agir. Certo? Então, o resultado vai ser diferente. Consequentemente, pode frustrar um ou outro e criar um ambiente mais competitivo do que colaborador. Então, por isso que é importante você aprender e entender um pouco mais sobre como as pessoas reagem às demandas que são dadas a elas, para que elas possam se comportar de acordo com aquilo que você espera dela. E aí sim ela vai te dar o resultado que você pediu inicialmente. Então, conhecer o perfil comportamental das pessoas que estão ao seu redor vai auxiliar no seu processo. Você se tornará uma pessoa muito mais consciente da necessidade de cada um. Então, veja, processo colaborativo, aí, consequentemente, aumenta a produtividade. Porque a satisfação do trabalho de cada pessoa vai aumentar. Então, quando você melhora o clima organizacional dentro do processo comunicativo, entendendo a necessidade de cada um deles, adotando a linguagem correta para cada um deles, você vai conseguir explorar o que tem de melhor naquela pessoa. E ela vai se sentir valorizada, respeitada, vai haver a questão do pertencimento, ela se sente parte daquele meio porque ela se viu dentro desse contexto. Então, isso é muito importante. E dentro de casa não é diferente, né? Eu ia puxar justamente para isso, Rogério. A gente vai emendando. Exatamente, porque no relacionamento conjugal, com os filhos, a gente também tem que ter essa expertise, esse conhecimento de perfil, porque nunca um vai ser igual ao outro, você não vai ter que tratar um igual ao outro, tem que ser diferente, tem que ter uma análise mais criteriosa, porque o futuro dele vai depender do relacionamento com o passar dos anos. Se você tem um relacionamento, uma comunicação ruim, os resultados deles vão refletir a partir disso, não é? A gente já ouviu muitas pessoas, Você deve ter ouvido alguns pais, ou teus pais mesmo já falaram assim, tinha lá 4 filhos dentro de casa, Mas a voz de comando era uma só, para todos. E aí, consequentemente, por que você é mais lerdo?
Ah, eu já falei isso pra tua irmã aqui. E ela captou rapidinho. Ela captou rapidinho. Mas esse menino não aprende nunca. Eu já falei 10 vezes pra ele, mas ele não entende. Porque a linguagem que você está usando para um não é a mesma linguagem que você tem que usar para o outro. Consequentemente, o resultado vai ser negativo para um e positivo para o outro. Porque o outro absorve mais rápido e decide mais rápido. Né? O outro precisa, né, de mais carinho, de repente ele precisa de um beijinho, colocar no colo, né? Acariciar, a mesma coisa com o funcionário. Tem que acontecer isso. Com os filhos não é diferente. Olha só, esse menino não vai dar nada na vida. E aí a comunicação negativa com ele vai fazendo com que muitas vezes ele é até uma criança inteligente, esperta, saudável, sorridente. E a linguagem negativa vai limitando o desenvolvimento dessa criança. Então você percebe que dentro de uma família, né, o pai tem uma linguagem, a mãe tem uma linguagem. Né? Um filho tem uma linguagem, o outro filho tem uma linguagem completamente diferente. E para que você consiga fazer com que eles se sintam bem dentro de casa, você precisa adaptar. Conheça quem é mais rápido, quem é mais lento. Por que esse que é mais lento? O que ele precisa? Como é que você precisa, então, conversar com ele para que ele possa entender? Né? Eu sempre brinco com aquela história, né? Será que eu preciso desenhar para você compreender? Já falei 1000 vezes. Às vezes é necessário você desenhar para que ele possa entender melhor. Ele precisa de mais detalhes. Ele é um analítico. Você precisa responder para ele o porquê você está querendo aquilo. Então você tem que especificar. Falar, olha, eu estou te pedindo isso por causa disso, disso, disso. Porque a consequência disso vai ser isso, isso, isso. Aí ele vai compreender. Ele é mais analítico. Né? Aquela pessoa que precisa de detalhes para de fato tomar uma decisão. Mas quando toma a decisão, o resultado vai ser altamente positivo. Essas dicas práticas que você está dando para filhos servem também para o relacionamento conjugal? Sem dúvida. Porque, veja, às vezes nas brincadeiras, né, de encontros de casais, dos amigos, aquela conversa toda fiada que acontece às vezes por aí, né, fala, aquele pamonhão lá, a mulher parece que monta em cima dele, faz o que ele bem entende, porque o cara é quieto pra caramba. É uma característica daquela pessoa ser mais reservada, mais introspectiva, fala menos. Às vezes é a esposa que fala mais dentro de casa, que assume o papel de comandar, de decidir, de fazer as coisas mais rápido. Ele é aquela pessoa que está ali trabalhando, mais quieta, resolvendo coisas, às vezes, muito mais importantes, mas que dependem e demandam uma ação cognitiva mais preparada para aquela situação, então ele é mais focado e é por isso que ele é mais quieto. Não quer dizer que ele é menos importante. Então, muitas vezes, tem que haver a necessidade do casal se compreender. De entender que essa pessoa, ela precisa do tempo dela, mais reservado. Ela não gosta de ser muito sociável, de estar em ambientes muito barulhentos, com muitas pessoas ao mesmo tempo. E nem sempre essa pessoa vai te acompanhar nas festas, né, nos relacionamentos por aí da vida. Então, você tem que respeitar também essa pessoa. Que ela, né? Não é influente. Ela não é influente. É claro que essa pessoa também, ela precisa desenvolver essa habilidade comunicativa para ela também estar ao lado do seu cônjuge no momento que ela queira estar presente numa festa. É preciso de final de ano identificar esse Ou seja, ponto. Você tem que se abdicar de coisas que você muitas vezes não gosta para estar junto com a outra pessoa. Mas entendendo a linguagem, respeitando o tempo de ação de cada uma delas, o comportamento dela vai auxiliar no processo de entendimento, de compreensão, de respeito, para que os dois possam caminhar melhor na vida. Para a gente partir já para o final aqui, Rogério, quais as dicas que você dá? Porque assim, não é tão simples. Você que nunca leu sobre um conteúdo relacionado a perfis comportamentais, entender assim de uma hora para outra as características de cada um, mas é preciso um pouco de paciência, de observação, de escutativa, como você muito bem falou. Sim. Quais as dicas práticas para as pessoas, aos poucos, colocarem em prática? Veja, quando você está conversando em casa, quando você está conversando com seus filhos, quando você está conversando com seus colegas, tente observar o tempo de resposta dele. Tente observar as características da linguagem dele, o tempo de resposta dele, como é que ele resolve aquilo que você pede para ele. Quando você já faz isso, você já começa a observar. Se ele fizer novamente a pergunta para você, será que você pode me perguntar novamente, porque eu não entendi um dos pontos da sua pergunta? Com certeza, ele tem uma característica mais analítica ou estável, porque ele precisa se sentir seguro antes de tomar uma decisão.
Ok? Então, essa é uma pergunta simples. Se a pessoa não te responde na hora e ela precisa de um pouco mais de itens para poder tomar uma decisão, ela é mais analítica. Ok? Ela precisa de um pouco mais de informação para depois ir lá e resolver. Agora, se você já fala para ela, olha, eu preciso que você faça isso, 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 tá bom. Para quando? Hoje à tarde. Ok, fechou, então, estou resolvendo. Essa pessoa tem um fator predominante, dominante. Né? Porque ela sabe, ela já entendeu, sabe como fazer e vai resolver logo. Entende? Então, são características que você consegue observar, às vezes, através de uma pequena pergunta. Tá bom? Então, isso auxilia a maneira como você vai agir nas outras demandas do seu dia a dia para que você possa extrair o melhor de cada uma dessas pessoas. E isso serve também, Anny, quando você está no setor de trabalho. Por exemplo, não adianta você contratar uma pessoa que é muito analítica, que normalmente a pessoa analítica é uma pessoa mais reservada. Ela não é muito comunicativa verbalmente. Tá bom? Então, não adianta você pegar uma pessoa dessa e colocar no departamento de vendas da empresa para se relacionar com o cliente. De forma alguma, não vai dar certo. Ela vai sofrer naquele Ela vai local. sofrer, ela pode até querer aquele cargo, em função, às vezes, até de um ganho que seja bom. Mas o desenvolvimento dela não vai ser o mesmo. Mas o desenvolvimento dela não vai ser bom. Ela vai sofrer aquilo durante algum tempo. E não adianta você pegar uma pessoa que é muito influente, que é comunicativa, que se dá com todo mundo, que brinca com todo mundo, e colocar na contabilidade. Colocar no departamento financeiro. Colocar num setor onde ela vai ter que ficar parada muito tempo sem conversar com ninguém. Você está escravizando essa pessoa, você está limitando essa pessoa. Então, o gestor, ele tem que compreender desse perfil comportamental para ele adequar as pessoas nos setores certos dentro da sua empresa para que você consiga explorar o máximo dela e ela vai te gerar o resultado que você espera. E aí a engrenagem vai ser perfeita. Exatamente. Aí funciona como um relógio. Fez sentido para você? Acompanhou a gente aqui? O que foi melhor para você? Pode comentar. Quem sabe uma dúvida sua pode gerar um novo episódio do ComuniQuest. Compartilha se você gostou, curte, envia para o máximo de pessoas, porque se foi bom para você, com certeza você vai estar ajudando outras pessoas. E esse foi mais um episódio do nosso ComuniQuest, o seu podcast de comunicação e autoconhecimento, que hoje nós falamos sobre perfis comportamentais e a importância que isso tem para você ter uma comunicação muito mais eficaz na sua vida pessoal e também na sua vida profissional. Obrigada pela companhia. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.